Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar ao Pestalozzi, a essa oficina, a esse templo do saber, e poder comungar com vocês, como foi dito, um tema tão atual, a educação maternal. Primeiro trabalho espírita que começou a ser escrito em 1863 sobre o tema de como as mães precisam educar os seus filhos, principalmente a mulher, nas suas diversas fases. A mulher como criança, como jovem casadora, como noiva, como casada, como mãe, e mãe sempre, mesmo, nós vamos ver no texto, mesmo depois da desencarnação. É super relevante o tema, é super moderno. E antes, evidentemente, de entrarmos assim em assunto tão importante para nosso conhecimento, eu vou precisar de cerca de alguns bons minutos de vocês para nós levantarmos um pouco da vida da médium Emília Collion. Médium, também escritora, educadora, diretora de escola, que deu uma grande contribuição para a codificação kardeciana. Então nós precisamos fazer um passeio pela vida dela, pelos seus familiares, pela importância da figura desta mulher, e aí nós vamos entender melhor o livro. Vamos sentir a sua psicosfera para compreendermos melhor o conteúdo do livro. Emília Collion escreveu 5 obras. Então vamos ver como tudo começou. Aqui, hoje, a casa dela é uma garagem, né, de uma empresa, né? Eu já pesquisei assuntos da época de Allan Kardec, eu tenho mais de 30 mil páginas de documentos originais da França, e essa é a foto da casa aqui, onde ela morava e que foi destruída. Aliás, uma bela casa, uma bela mansão, onde Kardec esteve, né? Ficava na antiga Rua Sauce, número 12, em Bordeaux, no sul da França. E hoje não se chama mais, nós vamos ver aqui, Rua Sauce, e sim Rua Henri Collion, em homenagem ao filho dela, um dos maiores heróis da França. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso. Mas tudo começou com a parceria Rustem-Emília Collion. A minha pesquisa gerou esse livro aqui, A Vida do Apóstolo Jean-Baptiste Rustem, apóstolo do Espiritismo, que, como diz Humberto de Campos, ele veio fazer o trabalho da fé. Digo parceria porque ela foi a médium da obra. E a obra mais conhecida das 5 que ela participou foi essa. É a mais conhecida mundialmente. Então eu vou ter que falar também do seu trabalho nessa obra. Aqui é a casa onde morava o nosso Jean-Baptiste Rustem, na rua Saint-Siméon, número 17. Aqui o Rustem foi bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Traduzindo, seria o presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Como esse documento acabou de chegar, e eu tive de recuperar ele porque ele está bastante estragadinho, mostra que ele foi eleito como bastonário, ou presidente da Ordem dos Advogados, com um dos 39 votos que poderia, o máximo de votantes, de advogados, ele teve 34 votos. Então aqui está a assinatura do secretário e do antigo bastonário que estava deixando de ser o presidente da ordem para ser Rustem. Aí está o documento, então, da sua importância no campo da advocacia na França. Ele passou por uma grande estafa, e nessa estafa, em 1858, de muito trabalho, ele começou muito pobre, com muita luta, enriqueceu, teve o seu nome no mais alto do direito na França, e esse muito trabalho levou a ele a ter uma séria doença, uma grave crise, né, uma estafa, podemos dizer assim, entre 1858 e 1860. E o que é que ele aproveitou nesse período? Nesse momento, estava surgindo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Então ele aproveitou no seu mundo interior, quer dizer, na sua casa, para estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Aqui nós temos essa informação dada pelo senhor Pierre Batard,
que foi o bastonário na época em que Rustem ficou doente, ele substituiu Rustem. E quando Rustem morreu também, desencarnou, ele era também o bastonário na época. Ele escreveu um texto de próprio punho, eu tenho o texto original, aqui está a assinatura dele, eu só botei um pedacinho, né? E mandou o texto depois ser publicado nesse jornal, que é o principal jornal de Bordeaux, narrando como é que foi a desencarnação de Rustem e o velório. Bom, e o que se informa aqui o senhor Batá, quer dizer, o seu colega, o presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux, que ele era generoso na caridade. E que depois que ele ficou doente, leia-se, depois que de doente conheceu o Espiritismo, então depois que ele conheceu o Espiritismo, ficou mais generoso ainda. Então, se ele já gostava, muito rico, de fazer caridade, depois que conheceu o Espiritismo, aí que se soltou mesmo, tá certo? Bom, ele leu o Livro dos Espíritos, achou uma moral pura, uma doutrina elevada, deu explicações racionais para a sua vida. Leu o Livro dos Médios, vocês estão notando que eu não vou me aprofundar muito, porque o objetivo é só a gente ter uma visão geral para chegarmos a médio Emílio Collion. Ele leu o Livro dos Médios, viu que respondia aos assuntos da mediunidade, a relação entre os dois planos, viu que tudo isso era lógico. E aí o que ele faz? Ele escreve para Allan Kardec, em março de 1861, e diz para Kardec, olha, eu ainda não vi nada, eu ainda não participei de nenhuma reunião mediúnica, eu ainda não vi, mas eu já acredito. A leitura do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios me levou ao conhecimento. Mas eu queria a sua orientação de como eu poderia saber para praticar, para conhecer as coisas. E aí Kardec manda numa carta, outra em abril, que ele frequentasse a casa do senhor Sabot, que foi o primeiro, Émile Sabot, que foi o primeiro espírita a se apresentar em Bordeaux publicamente como espírita. Amigo de Kardec, em 1865 ele vai ser secretário de Kardec em Paris, ele morava em Bordeaux, deixou Bordeaux para ir para Paris, e Kardec esteve na casa dele, lá em Bordeaux, na primeira visita e na segunda visita que Kardec fez a Bordeaux, e inclusive lá ele esteve pessoalmente com Jean-Baptiste Rustem. Está aí a casa em que Kardec teve, que era a casa do senhor Émile Sabot, na rua Barene, número 13. Ele foi o primeiro espírita em 1860 a se apresentar. Ele era da área de contabilidade da companhia de trens, né? E foi aí que ele recebeu, então, por orientação de Kardec, o conhecimento prático da doutrina. Já tinha estudado, e aí ele passou a ser, neste grupo, onde vai fundar a Sociedade Espírita de Bordeaux, ele vai passar a ser o evocador dos espíritos. Rustem. Bom, e aí ele manda então uma carta para Kardec com um resumo das suas evocações, do estudo que ele fazia, das mensagens que eram... Ele não era médio, né? Os médios recebiam neste grupo. Ele manda esta síntese para Kardec, Kardec lê e dá o seguinte comentário na Revista Espírita. Rustem estudou sério e profundamente, o que lhe permitiu apanhar com rapidez todas as consequências dessa grave questão do espiritismo, não se detendo em sentido oposto a muita gente na superfície. Quer dizer, ele passou a ser mestre em interpretação de mensagem espiritual, como escreve Kardec. Bom, no dia 14 e 15 de outubro, Kardec vai a Bordeaux para a inauguração da Sociedade Espírita de Bordeaux, fundada pelo seu Émile Sabot, do qual Rustem fazia parte desse grupo. Lá eles se conhecem pessoalmente, mas há um discurso do médico, o senhor Boucher-Vitré, que é autor de um livro muito interessante, aliás, fundamental na França, que é um livro sobre fungos no vinho. Vocês sabem que Bordeaux é a maior produção em termo mundial, e o mais importante vinho do mundo são os de Bordeaux. E ele escreveu já um livro, ele, médico, sobre os fungos no vinho. Ele era amigo de Rustem e ele diz assim para Allan Kardec, no discurso dele, na presença de Rustem: hoje, o reconhecimento me obriga a escrever nessa página o nome de um dos meus bons amigos, que me abriu os olhos à luz. Quer dizer, levou ele ao espiritismo. O senhor Rustem, advogado distinto e, sobretudo, consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos do espiritismo. Devo esta homenagem passageira ao reconhecimento e à amizade. Mas aqui é interessante, em 1861, outubro, ele nem conhecia a médium Emílio Collion. Nem conhecia ela pessoalmente, vocês já vão ver já já. Como é que o autor fala do discurso para Kardec que ele seria um homem importante, marcante nos fatos do espiritismo?
Aí nós só podemos responder com aquela pergunta do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos na nossa vida? Sim, muito mais do que supondes. Olha a inspiração funcionando. Continuemos. É assim, então, que nesta visita, Kardec conhece Emílio Collignon antes de Rustem. Ele vai à casa da Emílio Collignon porque a filha dela, Jeane Collignon, de 18 para 19 anos, tinha mediunidade de, além de psicografia, de pintura. Pictografia, né? Obrigado. Pictografia, que é a de pintura. Ela estava pintando um quadro lindíssimo sobre os planetas, sobre o sistema planetário, e Kardec foi lá para ver como funcionava a pintura mediúnica. E é interessante que o pai dela era pintor profissional, o senhor Charles Collignon. Então ele conhece a casa dela, está com a médium Emílio Collignon, está com um pai que era pintor profissional, capitalista, homem de muito dinheiro. Hoje seria uma espécie de um banqueiro, né? Um mini banqueiro. E ele está lá, então, nesta casa, vê este quadro que é doado à Sociedade Espírita de Paris, quando, evidentemente, o quadro ficasse pronto. E o espírito que ditava a filha de Collignon, a Jeane, que ditava como ela deveria pintar o quadro, o pai, por ser pintor profissional, queria se intrometer, né? Dar informações técnicas, e o espírito dizia para ele não assistir, porque era uma outra manifestação e não com a técnica daqui dos encarnados, assim como uma técnica que envolvia mediunidade e coisas espiritual. Kardec assistiu isso em outubro. Em dezembro, Rustem vai visitar este mesmo quadro. É aí que ele conhece a Emílio Collignon. Então ele conhece, vai lá, quer dizer, ele não vai conhecer Emílio Collignon, ele vai lá para assistir o quadro que estava à exposição para todo mundo. Aí o quadro já estava pronto, ele foi conhecer. E ele foi tão bem tratado, que diz o texto, que 8 dias depois ele resolve voltar. Aqui é um dos livros que eu escrevi sobre a vida de Rustem. Mas ele resolve voltar para agradecer a acolhida. Afinal, está na mesma cidade, a pessoa foi tão gentil, a dona Emílio Collignon. E aí, na hora que ele já estava, falaram de assuntos triviais, como pessoas que não se conheciam, né? Ele só vai ali para agradecer aquele gentil homem, né? E aí, na hora que ele já estava saindo, ele vê que Emílio Collignon sentiu uma impressão, uma agitação fluídica na mão. Quer dizer, não só a filha era médium, ela também era. E quando ela sentiu um agitar na mão, ele incentivou ela a receber uma comunicação. E aí tudo começa em dezembro de 1861, e a comunicação veio assinada por Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos, dizendo que eles iam escrever uma obra, a revelação da revelação. Aqui uma pequena explicação. Não é uma revelação do Espiritismo. O Espiritismo, o nome da obra se chama Espiritismo Cristão. O Espiritismo é cristão. E o que o Espiritismo cristão é? Ele é uma revelação da revelação do cristianismo. Não é a obra de Rustem que é assim. Vou repetir. O Espiritismo é cristão. E o Espiritismo cristão é uma revelação da revelação que é o Espiritismo. Quer dizer, ele é uma terceira revelação da segunda revelação que é o Cristo. Tudo bem? Então ali começa dizendo que os dois iam receber essa obra. E aí começam a trabalhar, ela como médium, ele como coordenador e orientador para depois dar publicidade à obra, seria o responsável, o canal para a materialização desta obra, e a obra surgiu na França em 3 volumes, um total de cerca de 1.800 páginas, e que depois foi traduzida aqui para o português, e no nosso português aqui nós temos em 4 volumes, para ficar mais fácil o manuseio. Está aqui a obra, quando ela surgiu em 1866. Repare que ela levou de 1861, de dezembro de 61, até ser publicada em 1866. Ela levou esse tempo todo para ser captada. Que é a explicação versículo a versículo de todo o Evangelho de Jesus. Bom, e no meu livro Ponte Evangélica, que eu comparo a obra de Rustem com a obra de Chico Xavier, eu coloco o pensamento de Allan Kardec, que Allan Kardec diz assim, neste livro, o livro recebido pela médium Emílio Collignon, não tem nada contrário ao livro dos Espíritos, nem o livro dos médiuns, nem o Evangelho segundo o Espiritismo. O que realmente o nosso amigo Júlio Couto Damasceno, que esteve aqui em julho fazendo palestra, ele trouxe esses 2 livros que ele publicou, que é a comparação da obra de Rustem, aqui é a casa em que Rustem tinha o seu centro espírita.
comparando o Livro dos Espíritos com o livro Os Quatro Evangelhos de Rustem, como Kardec diz que não tem nada contra, ele faz essa comparação, aqui comparando com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e já para o ano que vem vai sair a comparação com o livro dos Médiuns. Dando continuidade, a obra, eu estou dando um salto aqui, porque a ideia é Emílio Collignon, a obra tomou um salto enorme, ela foi publicada primeiro em espanhol, pela Sociedade de Barcelona, foi traduzida para o inglês. É interessante que quem faz o prefácio da tradução da obra de inglês, para o inglês é a senhora Anna Blackwell, que foi a mesma quem traduziu as obras de Kardec para o inglês, amiga pessoal de Allan Kardec. Ela foi traduzida para o tcheco, e tanto para o tcheco como o alemão, o tradutor é o mesmo, o senhor Pavlek. Ele era comissário financeiro e ele não só foi o tradutor das obras em tcheco e em alemão do Rustem, mas de toda a obra de Allan Kardec também. Então, um profundo conhecedor da obra de Allan Kardec. A obra saiu em alemão, em italiano, por um poeta italiano, e ela foi publicada no Brasil, e nós temos hoje a tradução de Guilherme Ribeiro, que foi o mesmo quem traduziu a obra de Kardec. E ela também inicialmente foi traduzida pelo primeiro presidente da FEB, que é o Marechal Raimundo Everton Quadros, e foi essa tradução do Marechal Raimundo Everton Quadros que o Dr. Bezerra de Menezes mandou publicar em série na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. E hoje já existe a introdução desta obra em Esperanto, tudo já está disponibilizado na internet. A tradução em Esperanto feita pelo nosso Afonso Soares, líder do Esperanto da Federação Espírita Brasileira. Bom, aqui uma curiosidade, a nossa pesquisa já chegou também lá na França. Daqui do Brasil, não só eles estão trazendo coisas de lá, mas a gente também está mandando coisa para lá. E hoje você chega numa banca de turismo para comprar aqueles caderninhos de turismo para fazer passeios por Bordeaux, e quando você vai nesses caderninhos de turismo, você pode comprar um desses daqui, ó, esse daqui, por exemplo. E nesse caderninho de turismo está aqui, ó, tem a foto da casa do Rustem. Quer dizer, o Rustem já está no turismo lá de Bordeaux. E por quê? Basicamente por quê? Olha o que diz o caderninho, eu trouxe uma cópia para vocês. Eu vou ler um pedacinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Os amantes do insólito, se preferirem, poderão ir na rua Saint-Siméon, número 17, não é? Na residência de Jean-Baptiste Rustem, advogado, que foi, com Allan Kardec, um dos fundadores do espiritismo cristão e promotor do sucesso do espiritismo. Veja, isso já é do turismo da França. Agora lá, recomendando para as pessoas ir visitarem a casa dele, porque ele, juntamente com Kardec, foi um dos fundadores do espiritismo cristão e levou o sucesso à obra. Voltemos então. A médium é Emílio Collignon. Isso que é o importante para nós hoje aqui. Bom, passemos então para já a médium Emílio Collignon. Ela nasceu na Bélgica, na cidade de Antuérpia, casada com o seu Charles Collignon, que eu já falei, capitalista, e pintor profissional. Tinham 3 filhos: Jeanne, que nasceu em Paris, Paul Victorine, que nasceu em Coderhan, no sul de Bordeaux, e Henri Paul Collignon, que nasceu também em Coderhan. Vamos falar mais um pouquinho. Ela nasceu em 1820, em Antuérpia, Bélgica. Aqui está sua mãe, Marie Celestine, o seu pai, senhor Paul Damasio Breat. Ela casou no dia 3 de janeiro de 1843 em Paris. Ela inicialmente morava em Paris, saiu da Bélgica, foi morar em Paris. Casou com o seu Charles Collignon, que era artista pintor, e teve esses 3 filhos. A Jeanne nasceu em 43, a Paula Victorine nasceu em 1854 e o Henri Collignon em 1856. Então, quando se vai falar de educação maternal, ela tem exemplo em casa, porque ela educou os seus filhos. Por isso que eu fiz questão de citar. Aqui está a certidão de casamento que os arquivos de Paris nos mandou. Aqui está a rua em que ela morava antes, em Paris, que nós estivemos lá visitando, e depois ela saiu de Paris, desta residência, e foi para esta rua, que é a casa do seu marido, e do Charles Collignon, e ela foi morar ali, inicialmente em Paris, e foi ali que nasceu a médium, filha dela, Jeanne Collignon. Está aqui a certidão dos 3. Ela passou também por uma experiência bastante dolorosa, porque a Paula Victorine desencarnou com cerca de 1 ano.
Então, e nessa época não tinha o espiritismo, em 1855, então teve de digerir, mãe sofre de todo jeito, né? Mãe espírita ou não espírita, tudo mãe é a mesma coisa, né? Mas você imagina sem as reflexões do espiritismo, né? A dor é bem mais profunda porque não tem explicação, não tem esclarecimento, né? Aqui está, depois, quando o filho nasceu, o menino, e naquela época era muito importante a educação, principalmente para o menino, para a escola, né? E como Coderran era um local muito simples, eles então mudaram para Bordeaux, e aí já está aqui em 1860, eu tenho uma cópia do censo. Agora nós vamos ter o censo, aí é como é importante responder bem em 2010 o censo, né? Então naquela época responderam bem, aí nós temos a informação que nos abriu tantas facilidades para a pesquisa. Aí que fala da presença dos filhos dela, do marido, dos empregados, etc. Aqui está a rua, que era a rua antiga Sócia, onde ela morava, Henri Collion, Emílio Collion, né? É onde que ela morava, e que agora se chama Henri Collion em homenagem ao filho dela. Na esquina nós temos a rua La Rocha, onde que tinha o ateliê do marido dela. Foi aqui, nesse ateliê, que Kardec teve em outubro, e que Rustem voltou lá em dezembro, foi lá em dezembro e conheceu a médium Emílio Collion. Tá bem? Aqui eu consegui resgatar uma das pinturas de Charles Collion. Ele gostava de pintar sobre assuntos de mar. E ele se apresentou em diversas exposições de pintura, em Bordeaux, em Paris, em outras localidades. Aqui está o filho dela, o Henri Collion. Ele foi um dos principais prefeitos, diz o J. Malgras no seu livro, um dos principais prefeitos da França. Agora, aqui um esclarecimento, prefeito lá é governador, é o José Serra daqui, não é prefeito de cidade, tá certo? O prefeito é o chefe do departamento, que seria aqui o nosso governo, o Estado. E ele foi governador de vários estados, inclusive chegou à condição de ser um cargo semelhante a primeiro-ministro, porque ele foi secretário do presidente da República, Pocarré. Então ele teve toda uma carreira política, foi um homem realmente notável. Eu tenho todos os livros dele, todos os discursos dele, republicano, extremamente voltado para a democracia, para o bem, para os cuidados sociais, realmente extremamente simpático. Mas só que quando ele ficou velho, a França entrou na guerra de 1914, né? Que foi tão desgastante para a França, como a Segunda Guerra, aliás, para todo mundo. Guerra é sempre desgastante. E ele, mesmo sendo um homem muito importante, ele resolveu se alistar na guerra. E o governo disse que não podia, o exército disse que era inadmissível, as forças militares, né? Um homem da sua posição, com a sua idade, e ele fez questão, pelo meu amor à França, pelo meu amor à pátria, pelo que eu aprendi em casa, pela educação que eu tive dos meus pais, principalmente de meu pai, o que ele me ensinou, pela democracia e pela república, eu quero participar. Aí não podiam deixar ele no pelotão de frente, então botavam ele para carregar a bandeira da França, e era interessante que ele, com a emoção, ele puxava o exército, né, carregando a bandeira. Foi assim, então, foi assim que ele fazendo isso, um dia um dos soldados franceses é baleado pelo exército alemão. Ele então larga a bandeira, larga o seu posto, vai socorrer o soldado para abraçá-lo e tentar tirar daquela chuva de balas, e ele é completamente baleado dos pés à cabeça. Aliás, a autópsia mostra em detalhes a quantidade de balas, e até hoje ele é considerado o segundo da França em termos de hierarquia militar. Até hoje, quando a França se desfila militarmente, no dia 14 de julho, que é a tomada da Bastilha, que é a festa lá da pátria na França, aparece lá o retrato de Emílio Collion, o exército desfilando, e ele é saudado como todo dia de manhã, quando hastia a bandeira, batem continência ao grande militar que foi Henri Collion. Está aí uma estela em homenagem a ele. Ele desencarnou no 16 de março de 1916. Bom, a educação de casa, né? Isso como é importante. A rua Henri Collion, que deixou de ser a rua Sócia, onde ele morava com a mãe, e que aí que ela recebeu, escreveu as suas obras, e a obra Os Quatro Evangelhos. Bom, agora vamos começar a falar dela como médium, como escritora e como educadora. Estamos chegando no conteúdo da obra. Aí nós temos uma visão
de Bordeaux, maravilhosa cidade, uma das mais impressionantes da França, juntamente com Lyon. E o que é interessante é que no jornal Salvador dos Povos começa o livro Educação Maternal. Esse que é o tema da nossa palestra. Qual é a novidade? Não só é o primeiro livro sobre educação maternal no Espiritismo, mas foi o primeiro livro espírita a ser publicado em série no jornal. Você tendo a assinatura, você ia lendo, depois é que ele foi enfaixado em livro. E ele começa a ser publicado no dia 3 de abril de 1864. Está aqui, Educação Maternal, Médium Emílio Collion. E aqui está o nome do espírito Etienne, mas na frente nós vamos falar sobre Etienne, tá bem? Aqui está o livro na época, quando depois que foi publicado no jornal, ele foi enfaixado em livro. Nós vamos falar quem imprimiu e quem fez o prefácio do livro, a importância dele. E a opinião de Kardec, que já foi lida aqui pelo professor Kleber, quando fala que o Etienne é um espírito elevado, que é um trabalho sério, e que ele recomenda às mães espíritas, melhor do que todas as outras, apreciarão os conselhos que nele encerra. Eu não vou reler essa passagem, que já foi lida aqui, mas apenas a gente tem que fazer a seguinte ponte. Quem está escrevendo é Kardec, na Revista Espírita. Ora, mas antes de Kardec ele era Rivai, educador por excelência, que levou para a França o pensamento do seu mestre Pestalozzi. Então ele estava falando com conhecimento de causa. Ele não está falando só como espírita, ele estava falando antes de tudo como educador. Repare como ele começa, é com prazer que aprovamos esse trabalho sem reservas. Então essa ponte eu acho que é suficiente. Agora ela escreveu um outro livro, que também é sui generis, Lê Espiritismo, Conversas Familiares de Espiritismo, que também é interessantíssimo, porque é o primeiro livro que resume o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Foi publicado em 1865, e aí já tem uma novidade, né? Pegar o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, colocar numa linguagem simples e didática para que outros que não tinham tanto conhecimentos de filosofia e de outros educacionais, etc., pudessem ter acesso ao livro. É uma linguagem doce, uma linguagem de mulher falando disso. Muito interessante também ser uma mulher a primeira a resumir o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Está aqui, o livro também foi publicado em série no jornal La Lumière, a luz para todos, inicialmente ele foi publicado, e aqui está a tradução em português que nós publicamos, tá bem? Bom, ela dedicou o livro a Allan Kardec, e o que ela fala? Ao senhor Allan Kardec, caro e honorável mestre, em lhe oferecendo este resumo dos preceitos que foram por vós estabelecidos, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, não pretendo me prevalecer aos olhos dos nossos irmãos da autoridade do vosso nome, mas lhe conceder publicamente o testemunho de meu profundo reconhecimento pela fé viva que fui buscar em todas as vossas obras que me serviram de base para este pequeno opúsculo. Receba, caro mestre, a garantia renovada de minha fraternal simpatia. Ela dedica a Allan Kardec, e Allan Kardec saúda o livro com profunda alegria. Temos a satisfação e o dever de chamar a atenção dos nossos leitores para essa brochura. Inscrevemos com prazer entre os livros recomendados. É uma exposição completa, embora sumária, dos verdadeiros princípios da doutrina, em linguagem familiar, didática, ao alcance de todos e sob uma forma atraente. Escreveu muito bem. Fazer a análise desta produção seria fazer a do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Assim, não é por conter ideias novas que recomendamos seu opúsculo, mas como um meio de propagar a doutrina. Tudo bem? Vamos lá. Mas ela não só ficava escrevendo. O primeiro livro que nós vimos era mediúnico. Esse agora foi um resumo escrito por ela, evidentemente, como ela falou no prefácio, inspirado pelos espíritos, né? Mas ela também tinha o seu centro espírita. E nada mais quem vai recomendar e falar do centro espírita é o senhor Alexandre Delany, que é o pai do grande cientista Gabriel Delany. E a Alexandre Delany esteve lá visitando o centro dela. E quem foi Alexandre Delany?
magnetizador, muito amigo de Allan Kardec, e quando Allan Kardec desencarnou, ele que deu o passe em Allan Kardec. E por isso que o nome dele está na certidão de óbito de Allan Kardec. Ele esteve lá no momento em que Kardec desencarnou. Então o Alexandre Delano esteve em Bordeaux e visitou o centro da Emílio Collion. O que ele fala? Eu visitava em 1864 os grupos espíritas dessa cidade, que é Bordeaux. Nela havia um número bastante grande. Os mais frequentados eram o grupo espírita da Emílio Collion, o da senhora O'Kane, do Rustem, da Madame Creu. Madame Creu é que escreveu a Prece de Cáritas, lindíssima a Prece de Cáritas, ela era de Bordeaux. A senhora Alexandre, etc. Existiam os jornais da época, olha, quem fala é Alexandre Delane e quem publica é o Gabriel Delane, no jornal em que ele, Gabriel Delane, dirigia e era o proprietário. Então a Emílio Collion não só era escritora, ela tinha um centro espírita dela. E por que o nome dela vem na frente dos outros? Ali o problema não é de ordem alfabética, repare que o outro lá é o Alexandre. É porque ela era a mais conhecida de todo mundo. A participação dela na imprensa com as suas mensagens mediúnicas era tão grande na época que o nome dela era muito, realmente conhecido. Uma mediunidade imensa, então muita, era extremamente, podemos dizer assim, concorrido, né? Bom, ela participou também da codificação espírita, ela é coautora da Revelação Espírita. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós já descobrimos as seguintes mensagens que ela é médium. Que Kardec não bota o nome do médium, mas as nossas pesquisas já descobriram. A indulgência do Espírito José, Espírito Protetor, fé, mãe da esperança e da caridade, também do Espírito José. O Espírito José era o mentor da Emílio Collion. O espiritismo prático do bispo de Níver, pelas obras se reconhece o cristão do espírito Simeão e dar-se-á por termo as provas do próximo do espírito Bernardinho. Então essas mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é médium, logo ela é coautora. Bordeaux mandou 27 mensagens, 5 nós já descobrimos que são de Emílio Collion. Tem outras, mas nós ainda não conseguimos provar. Então, a pesquisa continua. Bom, ela também participou na Revista Espírita com muitas passagens. Por exemplo, a primeira vez que ela aparece na Revista Espírita é nesse caso de identificação desse espírito. Então ela não era só médium, ela queria pesquisar, foi um outro médium que recebeu, para saber se realmente era o espírito. Quer dizer, ela fazia uma análise crítica da mensagem. Ela também tem uma carta dela respondendo ao eclesiástico, um padre, que queria saber por que tinha espiritismo na casa dela, e ela responde para o padre, Kardec publica a carta, que não só ela, mas o marido dela se orgulhavam e tinham a felicidade de ser espírito, de serem espírito. Ela também viu uma mensagem de um espírito chamado Gerard de Gutenberg, que Kardec publica, e ela achou uma linguagem não caridosa. E ela então indaga Allan Kardec e pergunta, pode ser assim? O meu mentor diz que um espírito de superior não pode falar nessa linguagem. Então ela também analisava as mensagens para saber o conteúdo moral, a fala do espírito. Ela mandou uma mensagem interessantíssima, que é o espiritismo filosófico. É a primeira vez que o espiritismo se apresenta como filosofia religiosa do espírito Bernardin. Ela mandou um poema, ela tinha também mediunidade de poesia, que Kardec publica, eu só estou botando da Revista Espírita da época de Kardec. E também aquela famosa mensagem, é proibido evocar os mortos, Moisés não proibiu? Ela então manda uma mensagem para Kardec, assinada por Simeão, por Mateus. Simeão é um espírito tão elevado, olha o Mateus que publicou a obra de Rustem, um dos apóstolos, né? Aí publicando por ela e Kardec publicando. Mas Simeão é um espírito tão elevado que precisava de um transformador para baixar a mensagem. E quem fez essa transformação foi o apóstolo Mateus. E Kardec publica, e aliás não só publica, mas escreve um artigo lindíssimo sobre esse trabalho. Aqui uma curiosidade, aqui está a certidão de óbito da mãe dela. E por que essa informação? Porque a mãe dela morreu no dia 17 de junho de 1864. E no dia 2 de agosto, 2 de novembro, Kardec sempre comemorou com uma data dos espíritos, dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, para mostrar que não existe mortos, o que existe é a vida. Ele sempre fez essa reunião na Sociedade Espírita de Paris. E lá na Sociedade Espírita de Paris, a mãe dela desencarnou então cerca de uns 4 meses antes, né, no dia 17 de julho, a senhora Alexandrina Delane, aqui é o nome da mãe
do Gabriel Delany. O pai era Alexandre e a mãe Alexandrina. A médium Alexandrina Delany, ela recebe uma comunicação da mãe da Emílio Collion, que Kardec publica na revista, dizendo que estava ali presente, que estava viva, e dá a seguinte informação: a minha filha, Emílio Collion, é membro honorário da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Então ela não só era atuante lá em Bordeaux, mas ela na Sociedade Espírita de Paris de Kardec, ela era de fato sócio honorária. Tá certo? E aí a médium recebe, a mãe do Gabriel Delany, a comunicação da mãe dela, lindíssima comunicação, cheia de sensibilidade, e eu convido a vocês para lerem na Revista Espírita de dezembro de 64, essa comunicação. Bom, aqui está o túmulo da mãe dela, e o do pai e da filhinha. Lembra que eu falei que a filhinha morreu com menos de 1 ano? Nós pedimos para fotografar. Está lá em Bordeaux. Bom, agora vamos para a quarta obra dela, Esboços Contemporâneos. Ela vai pegar vários temas modernos da época, e vocês vão ver que esses temas continuam modernos hoje, para analisar. Então essa é a sua obra. Kardec já tinha acabado de desencarnar 1 ano antes. Bom, sobre o que ela trata nessa obra Esboços Contemporâneos. Primeiro tema, ela faz uma apresentação, ela publica um poema lindíssimo intitulado Deus, tão lindo que a Revista Espírita de 1871 publica o poema. Ela fala sobre as damas de Bordeaux, quer dizer, sobre as mulheres nobres de Bordeaux, qual é a função da mulher que tem condições, que tem saber e que tem dinheiro, qual é a função desta mulher. Ela fala sobre o dizer e fazer, são duas coisas diferentes, não adianta as damas ficarem falando, é isso, é aquilo outro. Dizer é uma coisa, fazer é outra, está na hora da gente fazer, é isso que o artigo está dizendo. A emancipação da mulher, 1870, ela falando em emancipação da mulher, que a mulher tem que ter a sua dignidade, a sua liberdade. Ela fala sobre a filha da necessidade, num poema lindíssimo, dizendo que é a filha da miséria, que é a mulher abandonada, que é a criança abandonada, o que se tem que fazer por ela. Ela fala sobre o luxo, que é inadmissível a mulher se preocupar com tanto luxo, a sociedade se preocupar com tanto luxo quando tem um outro passando fome. E, por último, ela diz, olha, nem tudo que brilha é ouro. Não pensa que você tem dinheiro e que isso é o que brilha. Nem tudo que brilha é ouro. Brilha muito mais a caridade, brilha muito mais o amor, brilha muito mais colocar a mulher na sua verdadeira dignidade, como parceira do homem para construir uma nova civilização. Bom, ela mesma escreve, este livro é uma alerta às damas da sociedade quanto ao seu papel importante na formação da família. O objetivo principal da mulher é a educação dos seus filhos. Esse livro já está traduzido, em breve nós vamos publicar. Nós vamos ter a oportunidade depois de trazer esse legado aqui para vocês. Bom, qual era o objetivo desta obra? Aí que era mais importante, ela vendia a obra por R$1, o objetivo era fundar uma escola primária e profissional gratuita para as meninas abandonadas não caírem na prostituição e na doença, elas aprenderam uma profissão, aprender a ler e escrever, e o objetivo então dessa obra era vender ela por R$1 para poder fundar essa escola. Tudo bem? Vamos para outra obra dela, e a última, que é a educação através da família. Acompanhe o título, que é interessantíssimo, olhem bem. A educação dada pela família, que é a nossa família individual, da nossa casa, e a educação dada pelo Estado, que ela chama da família nacional. Então ela diz que existem duas famílias. A nossa família pessoal, individual, e a grande família, que é o Estado. E ela diz que todas essas duas famílias têm um papel importante na educação. E qual deve ser o papel? Da família individual e da família Estado na educação. Quem fez o prefácio foi o senhor Jean Massé, fundador da Liga de Ensino. Existe até hoje a Liga de Ensino. Kardec se correspondia com ele. E ele foi, nada mais nada menos, o homem que mais popularizou a escola na França e as bibliotecas na França. Até hoje vocês entram na internet, tem um site e várias escolas com o nome Jean Massé.
Foi ele que fez o prefácio. E ela mesmo diz na obra que ele seria um passaporte para a sua obra. Quer dizer, o nome dele seria um passaporte para divulgar a obra de Emílio Collignon. Bom, o que é que ela trata nesse tema? E vocês já vão ver aqui, né? Ela está abordando esse assunto aqui. Para onde vai a educação? Qual é a direção da educação? E eu estou dizendo que é um tema ultramoderno. Olha o que é que ela fala. A educação na família. Como mamãe e papai precisam educar os filhos. A família na escola primária. Quer dizer, nas primeiras alfabetizações, nas primeiras orientações moral e educacional, no caso de instrução para as crianças. A instrução obrigatória. Naquela época a instrução não era obrigatória, ela já tinha então esse conceito. Todo mundo é obrigado a estudar, é lei. Ela queria botar como lei, hoje já é lei, isso, né? Bom, os deveres do Estado, chefe da família nacional, quer dizer, qual o papel do Estado na educação? Sobre a gratuidade da educação, ela achava e sabia que isso era um mito, não é mito, me desculpa, me ajuda, Kleber. Era um sonho, não é bem sonho, mas era um ideal. Oi? Era um ideal. Mas sabe o quanto isso é difícil? Mas a ideia da educação ser gratuita para ninguém ser discriminado. Essa é a ideia. Sabemos que isso é difícil, mas a ideia é para que ninguém venha a ser discriminado. Todos têm o mesmo direito. A ciência na escola e a religião na igreja. Aí nas igrejas, de uma forma geral, né? Isso é muito importante. Nós vimos isso aqui no Instituto Pestalozzi, né? Qual foi o objetivo do casal Novelino, né? Como que ele ficou triste ao ver uma criança ser discriminada por causa da sua religião como espírita. Ele então tomou a iniciativa e fundou o Instituto Educacional Pestalozzi, tá certo? E ela então já pensava nisso, que nós temos que ter um papel ético, mas não impor a nossa religião. O objetivo não é de transformar ninguém em espírita, nem católico, nem protestante, e sim dar o papel ético e deixar a liberdade religiosa para todos, aliás, como nos fala a nossa Constituição, que precisa ser respeitada, né? Essa era a sua ideia. Qual deve ser o futuro da educação? Quer dizer, para onde que ela está indo? Ela já faz uma projeção da educação. Quais são as objeções para se fazer educação para todo mundo? O que é e o que será da educação? Como é que ela era naquela época? O que ela pretendia que a educação fosse? A questão do dinheiro. Mais uma vez ele volta a esse assunto. A nação é a família coletiva. Quer dizer, a grande jogada é o Estado intervir e dar educação de qualidade para todo mundo, para que ninguém seja educado, e fazer como uma grande família e abraçar a todos. Os egoístas que não querem dividir a educação para ninguém, manter a pessoa na ignorância, porque manter a pessoa na ignorância, você paga salário baixo, e não só paga salário baixo, também explora ela no voto, mas deixa-se falar. Mas são os egoístas que ela aborda. E mais ainda, o que o homem pode e o que deve fazer em termos de educação. Logo, Emílio Collignon era antenada na vanguarda da educação. O objetivo era fundar uma escola profissionalizante, um tipo que tem por objetivo recolher meninas abandonadas, quer seja devido às más influências da miséria, quer pela negligência dos seus pais, que levará a mulher a ter gestos de beneficência, etc. No entanto, a Alemanha invadiu Paris, foi lá dentro de Paris. O ônus da guerra é muito grande. Napoleão III caiu. A França ficou com dinheiro. Pagar guerra é violento. E aí ninguém podia colaborar. Era difícil. O espírito Jean Barroutier já dizia para ela: não desiste, continue o seu projeto. Você não vai conseguir, mas continue para deixar o exemplo. A situação era desagradável. A guerra. O espírito já dizia isso para ela. No entanto, ela não desanimou. Quando ela não pôde fundar uma escola, ela vai para os maçons,
se utiliza da escola dos maçons, assume a presidência da escola, hoje seria diretora, né? Ela passa a ser diretora da escola, naquela época o título era de presidente da escola, e vai cuidar da escola maçônica, que tinha um preconceito tremendo, os maçons, com relação ao espiritismo. E ela não deu nem a mínima. Ela deixou para lá a ideia de espírita, quando ela doava coisas com relação ao nome de espiritismo e não aceitava, ela tirava o rótulo de espiritismo, porque a lei é: não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. Cumpriu o seu papel, cuidou da educação, não importa rótulo, né? E ajudou as crianças através da escola maçônica quando ela foi diretora. Rustem, já sabendo disso, quando estava para desencarnar, deixou 3.000 francos para ajudar a escola. E olha o que Rustem fala: aplica esse dinheiro na obra de conformidade com a regra do instituto que você rege. Se os maçons não querem nome de espírita, não diz que foi eu que doei. Eu dei o dinheiro para você, você faz o que quiser, não precisa dizer que é de espírita. Cumpra as normas da regra da instituição que você frequenta. Mas o importante é ajudar as crianças. Então a parceria de Rustem foi assim até desencarnar com ela, e esse testamento é de 25 de novembro de 1878, e o Rustem vai desencarnar no dia 2 de janeiro de 79. Aliás, aqui só abrindo um parênteses, a maior doação de dinheiro que foi dada a Allan Kardec foi no testamento de Rustem. E Rustem deixa uma fortuna de cerca de 30.000 francos para Allan Kardec. A obra de Allan Kardec foi avaliada no testamento de Kardec por 20.000 francos. Rustem então deixa 30.000 para a obra de Kardec ser publicada na França ou no estrangeiro em preços baratos, em preço popular. Bom, voltando. Ela desencarna, aqui está a notícia no jornal, falando o filho dela e a filha anunciando a desencarnação da viúva Collion, porque o Charles Collion já tinha desencarnado. Aqui está a certidão de óbito, ela desencarna na cidade de São Jorge de Done, no dia de Natal. Lindíssima data para uma pessoa que trabalhou assim tanto para Jesus. No dia 25 de dezembro de 1902, ela desencarna. Assim, sem mais delonga, como dizia o meu amigo Newton Boechat, passemos para o conteúdo moral da obra. Agora nós temos mais condição de entender o conteúdo da obra. A educação maternal, conselho às mães de família. Então eu recomendo a vocês, vamos prestar atenção sempre nisso. O Espírito está se referindo, se dirigindo às mães, falando assim: mães, olha, como é que vocês precisam educar? Bom, inicialmente, o espírito Etienne diz Kardec que ele era desconhecido da médium. Então, nós não sabemos quem é o Etienne. Pronto. A informação de Kardec é um espírito elevado. Vede o conteúdo do seu texto, vede a sua linguagem. Ponto. Bom, no prefácio, quem faz o prefácio? Lembra que eu disse que a obra saiu em série no jornal? O diretor do jornal, que publicou a obra inicialmente em série, que fez o prefácio. Quem é? Senhor Claude Armand Lefreze. Ele era advogado, tabelião e maçom. Olha aí a relação do maçonarismo e a escola, da maçonaria e a escola que ela depois fundou. Ele nasceu em Angoulême em 1823, desencarnou em Bordeaux em 1881, era diretor-gerente de 2 jornais importantes do espiritismo na época, o Salvador dos Povos e La Lumière para Todos, a Luz para Todos. Ele era proprietário de uma oficina gráfica, então ele não só publicou este livro, porque ele também era proprietário de uma oficina gráfica, mas ele também publicava os jornais espíritas da época. Ele morava na rua Santa Catarina, 57, e aqui também era a sua oficina. Ele morava então na própria oficina. Hoje essa rua, antes ela se chamava Rua da Aquitaine, que é a região lá da França, e hoje ela se chama Santa Catarina. E ele diz assim, no prefácio: a exposição sucinta, mais substancial, exata e profunda de todos os deveres da mulher, em todas as épocas de sua vida, criança, moça, esposa e mãe. Então o que a obra vai falar? Para a criança, para a moça, para a esposa e para a mãe. O Espírito começa assim dizendo para a médium: olha, vamos tratar uma questão delicada que necessita de grandes considerações. Fique submissa à direção que lhe será dada. Escuta e repita fielmente o pensamento, sem se preocupar nem com o assunto, nem com a redação. Ela tinha mediunidade mecânica. Não resiste, não fica lendo, não resiste, escreve.
Depois você faz a sua crítica. Mediunidade totalmente mecânica. Assim nós já podemos saber como é que ela recebeu a obra de Rustem. Médium mecânica. Alguns exemplos. O senhor J. Malgrat, no livro Pioneiro do Espiritismo, diz que ela tinha uma mediunidade mecânica. Aqui, dando aqui um pulo. Os espíritos que lhe faziam escrever mecanicamente, diz o senhor René Caê, dizendo que ela recebia a obra de Rustem mecanicamente. E aqui um exemplo singular. Uma criancinha chamada Margarite ditou uma mensagem para ela. E ela pegou a pena, na época se escrevia com pena, a pena para escrever. E na hora que ela pegou, o espírito virou a pena ao contrário, de cabeça para baixo, inverteu e escrevia com linguagem de criança e com linguajar de criança e com a pena ao contrário. A médium resistia e voltava para o lugar, e queria fazer certo. Aí ela começou a desconfiar que não era um espírito bom. Aí o mentor interfere. Quem é o mentor? Aquele José, espírito protetor do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim: minha filha, saiba, ele quer postar uma prova da existência dela, aqui dessa criancinha, para mostrar para os seus pais, para os seus conhecidos, que é ela mesma. Olha a linguagem, olha o jeito de escrever, olha a letra. Então, olha que tipo de mediunidade mecânica. Tudo bem? Assim, passemos para o conteúdo da obra. Começa assim o texto. O papel da mulher na sociedade está deturpado. O espírito já nos choca. O papel da mulher na sociedade está deturpado. Queria-se a mulher livre, fazia-se a mulher licenciosa. Procurava-se instruí-la, fazia-se dela uma pedante. Reprimem-na no lar, fazem dela uma criança chata, que envelhece criança, sempre criança. O papel está deturpado. Aqui não devia de ser esse personagem, devia ser Narizinho, né? Para ficar tudo a ver com o Pestalozzi. Aliás, o Pestalozzi começou com o Narizinho, né? A bonequinha do Monteiro Lobato. É isso? Então tá. Mas vale aqui o Narizinho. A mulher e o homem, diz o Espírito Etienne, tem a mesma origem. Por que o homem tem educação e a mulher não? Por que o homem tem instrução e a mulher não? Então, se eles têm a mesma origem, começa a explicação do ponto de vista espírita, os espíritos que se encarnam, ora no invólucro delicado e nervoso da mulher, ora no corpo robusto e vigoroso do homem. Em cada uma das situações, aprendizados diferentes. Por isso que ora ele é homem, ora ele é mulher. Perguntas 200, 201, 202 e 822 do Livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo, ora reencarna como homem, como mulher, para aprender nesse instrumento, ora delicado, ora robusto. Continua o espírito. O homem esqueceu que a mulher traz no ventre o destino das nações, o futuro do mundo. Ela pega no berço o estadista, o filósofo, o teólogo, a mãe. Ela dá igualdade de importância. Mãe é tão importante como teólogo, como filósofo, como estadista. Os molda, é a mulher que faz isso. Ela os molda na idade em que as impressões são mais fáceis e profundas. Então, se a mulher é assim tão importante, a mulher tem que estar instruída. Porque o papel principal da educação cabe à mulher. Ela não pode ter um papel secundário, não pode ter um papel deturpado. Diz o Espírito, no próximo século, e aí é o século XX e agora também o século XXI, no próximo século, homens fortes e mulheres livres. Como acertou. Sobrecarregada de futilidades, ou mãe enérgica e séria. O que é uma mulher livre? Ele diz assim, vamos entender. Não pode ser uma mulher sobrecarregada em futilidades, livre para fazer o que quer, para só ficar cuidando de penteado, beleza, cosméticos. Aliás, é a única empresa no mundo que nunca teve problema financeiro. Vocês nunca viram na televisão que empresa de cosméticos está tendo crise econômica. Então não pode ser livre para futilidade. A mulher tem que ser livre para ser enérgica e séria, no papel tão importante que ela tem na educação. E qual é o principal lugar da mulher? Não está dizendo que a mulher é só do lar. Mas qual é o principal papel da mulher para a transformação da sociedade? É o lar. O lar deve ser a pátria da mulher. Lá estão seus deveres, suas obrigações. Lá deve concentrar-se seus estudos, suas abnegações. De lá sairão as gerações poderosas e esclarecidas. Lá nasce a fé no lar. Lá nasce o amor. Lá nasce a caridade que deve cobrir o mundo.
Aonde que se ensina a fé, amor e caridade para os homens? É no lar, por enquanto que eles são crianças, onde há mais possibilidade de moldar. As mães, mãe no lar, deve ocupar o lugar que lhe pertence. No quebra-cabeça da vida, ela tem que ocupar o lugar que ela não estava ocupando e que ainda muito não está ocupando. Desde a infância dirigir, aí começa a falar agora para a mulher que vai ser jovem. A criança, mulher, né, a menininha, que vai se transformar em jovem para casar. Desde criança dirigir a mulher para o estudo sério. Porque o homem é aprender matemática, a mulher só vai aprender tricô. Não é que não seja importante tricô. Muito importante, como aprender matemática. Mas também tem que aprender ciência. Não pode ser uma vazia. Não pode ficar sem entender as coisas. E os porquês das crianças? Não existe ser que mais fala porquê do que criança. E ela fala mais porquês para quem? Para a mãe. E a mãe tem que estar preparada, pelo menos para dar direção, apontar caminhos. Não podemos ficar no verniz da ciência. Só uma ciência de verniz, sepulcro caiado por fora. Não podemos só viver para o exterior, para a beleza, para se arrumar, para roupa, para luxo. Isso vai acabar gerando solidão e tédio. Se você só fica voltado para o corpo, a beleza, estica de casqueira, não que não seja importante fazer plástico. É muito importante porque não assusta, né? Mas olha, se você só vive para isso, você vai acabar em tédio, em solidão, principalmente quando tudo começar a cair. Você não construiu amizade, sinceridade, amizade sincera. Olha o resultado, vai ser solidão e tédio. Os olhos, mas os olhos, as vitrines. Não, os olhos têm que também ser direcionados para o coração e para a razão. Livre de preconceito e forte interiormente. A mulher não pode ser fraca, submissa ao seu marido, chorona, dependente. Ela tem que ser forte, forte interiormente. Autoconfiança, é o que o Espírito diz. A educação infantil é o ponto mais importante da vida. Não só exercícios para a memória, tabuada, por exemplo. Não só exercícios para a memória, mas antes de tudo a moral. Do berço à desencarnação, ainda diz o Espírito, nem aí a mãe deixa de ser mãe educadora. Desde quando que a mãe tem o seu papel na educação dos filhos? Desde o berço, até ela desencarnar. E fala o Espírito, nem quando ela desencarna, ela deixa do lado de lá de ser mãe educadora. Olha a visão espírita como é muito mais ampla. O papel da mulher é tão importante que até desencarnada ela tem que continuar educando os seus filhos. Mãe, tarefa confiada por Deus. Então veja bem, é uma posição de privilégio. A tarefa foi dada por Deus, é um compromisso na consciência. Não é por acaso, não existe encarnação por acaso. Ninguém é mãe por acaso. Aí você até poderia dizer assim, mas foi lá num baile de carnaval, eu nem sei por que aconteceu, eu engravidei. Você foi inconsequente. Ele também foi inconsequente, mas a encarnação não é consequente. Nenhum espírito reencarna por acaso, não tem bagunça da saída de lá para vir para cá. Você pode estar na desordem, a reencarnação é planejada. Os espíritos vêm com as pessoas certas, no momento certo, na família certa, para a necessidade que ele precisa. Então saiba, foi dado por Deus, tarefa confiada por Deus. Amor sem limites e sem fraquezas. É o que a mãe deve dar nessa tarefa que Deus entrega a criança a ela. Observar o desenvolvimento da matéria. Não é então só o espírito, não. O espírito, aqui, o Etienne, fala com consciência. Por quê? Porque tem que dar a boa alimentação, a boa higiene, os bons exercícios, para a criança também desenvolver a sua inteligência e desenvolvimento das tendências e sentimentos. Então é importante cuidar bem do físico. Esse é o papel da mãe. O problema é que a mãe só está cuidando do físico. Jorge, espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. Aqui um parênteses, Jorge, espírito protetor, não sou eu. O cara é protetor, tá? Não vou fazer confusão. Então, é cuidar do corpo e do espírito. Para quê? Para desenvolver a inteligência e os sentimentos.
Nunca diga na correção de um erro: ah, ele é jovem demais, coitadinho, ele é muito petititinho, ah, ele pode fazer isso porque ele é tão pequenininho. Nunca diga que a criança é jovem demais. Evidentemente, você tem que adaptar a sua linguagem ao filho. No entanto, ele não é jovem, ele é um espírito encarnado. Continua Etienne: o corpo é jovem, mas o espírito não. Haja sobre o espírito nunca com impaciência e cólera. Não adianta bater, não adianta espancar, não adianta se irritar. Diz Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios: o amor não se irrita. As correções têm que ser justas e proporcionais à maturidade dele, ao desenvolvimento dele, à capacidade mental e emocional dele. Raciocine com a criança. Então não dê a resposta. Não dê a resposta, raciocine, tira dela, tire de dentro. Educar, educere, quer dizer, tirar de dentro. Acompanhe o desenvolvimento do filho. Habitue a olhar para você como amiga e conselheira, não como carrasca, não como dominadora, não como dona da verdade, mas amiga e conselheira. Quando Jesus disse: não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo, e então ele coloca que a maior amor é o de amigo. Imagina uma mãe amiga. Está em João no capítulo 15 isso. Imagina uma mãe amiga. Então trate o filho com amizade, como conselheira. Você não é dona dele. Deus é que é o pai. Deus é que é o pai. Ele te concedeu o papel de educação. Você representa ele. A sua posição é importantíssima. Você é representante de Deus para o seu filho. Mas o filho é de Deus. O desenvolvimento dos primeiros sentimentos. O que você tem que passar para o filho? Primeiro, amor ao Criador. O aprendizado da oração. Não fórmulas vãs, mas aprender a ensinar a criança desde o início a orar. Dizer para a criança, no início, quando ela aprende a balbuciar: meu Deus. Ela não consegue falar mais nada. Então que ela fala: meu Deus. Aí diga: olha, o que é meu Deus? Por que você tem que falar para a criança meu Deus? E a criança falar meu Deus? Para ela compreender: ó, mamãe, foi Deus, meu Deus que deu. Os frutos que você come e gosta tanto, do moranguinho, da frutinha, não é isso? Da fruta de conde. Olha, esse fruto é Deus quem deu. A árvore que tem aquela madeira que faz os seus brinquedinhos, olha, foi Deus, meu Deus. A ovelha que te dá a lã, que te cobre, te agasalha, foi Deus. O trigo que você come o bolo tão gostoso que você se lambuza e gosta tanto, foi Deus. Então, depois que ele sair do balbuciar, de falar meu Deus, aprenda a ele agradecer, dizer: meu Deus, muito obrigado. Esse é o primeiro passo da educação, diz ela. É o primeiro desenvolvimento dos sentimentos. Vocês me permitem se eu estiver aqui tropeçando nas palavras, porque realmente é um texto de muita emoção. É muito bonito. É muito sentimento. Eu quero mais uma vez refletir com vocês. 1863, o Espiritismo estava começando. Entenderam o que é Espiritismo consolador? O Consolador descendo para ensinar as mães a transformar a humanidade para nós criarmos a nova civilização do Espírito. A nova civilização de Aquários, de liberdade, de implantação na terra do cristianismo redivivo. Bom, a direção que você tem que dar para a criança, antes de tudo, de simplicidade. Simplicidade é tudo. E ela então o Etienne faz a primeira comparação. Bom, você pode vestir ela de luxo? Pode. Você tem dinheiro? Pode. Mas é melhor vestir de simplicidade. Pensa bem, qual vai ser o futuro dela? Você sabe qual é? Você sabe o futuro do seu filho? Ah, mas eu sou muito rico. Meu filho vai ter sempre dinheiro e luxo. E se tiver uma guerra? Se tiver uma epidemia? E ele cair em situação de pobreza? Não é melhor desde pequeno aprender a viver também na simplicidade? Saber que tem um luxo? Também dar umas certas regalias, mas também mostrar que a simplicidade é importante? Prepará-lo para o futuro?
Já que pelo sermão do monte, como Lucas apresenta, ora a gente está rico, ora a gente está pobre, ora a gente chora, ora a gente ri. Já que a manivela da vida, a roda da vida gira nas reencarnações sucessivas, ensine a ele a simplicidade. As brincadeiras, desenvolva a força, os músculos e a direção para a inteligência. Músculo. Mas não para bater, não para agredir. Força física, não para oprimir, mas para inteligência, para construir uma humanidade melhor. Nunca coloque o seu filho na estufa quente do lar. Vou deixar ele trancadinho aqui em casa. Olha como o pai queria fazer com Siddhartha Gautama. Não ia dar certo, nós não íamos ter o Buda. Não adianta prender o filho em casa numa estufa quente, botar ele todo agasalhado. Todo... Não é assim que a vida funciona. Vai gerar langor e preguiça. Não vai funcionar. Os olhos fraternos para os que ladeiam. Ensina a ele. Quando você estiver passeando, indo na missa, indo na praça, indo nos passeios, indo para outro qualquer, visitar um parente, para os que são pobres. Pede para ele olhar, para ele observar, mostrar que é essa diferença e que essa diferença não deve ser de preconceito. Mostra ele desde o início o respeito para os outros que não estão posicionados socialmente igual a ele. Mostre também a caridade para ele, mas que ele faça a caridade com as suas pequenas economias. Que ele também, quando ganhar a mesadinha dele, o presentinho dele, o brinquedinho, o bolinho dele, as balinhas, que ele aprenda a dividir do que dele, para ele sentir nele mesmo o quanto é importante ser um doador da caridade, um exercitador da caridade. Não aflore tantas questões, aprofunda-os gradativamente, as que tocarem a ele. Não adianta você ficar puxando da criança. Tem muita mãe que quer fazer o filho um intelectual. Não, vai devagar. Vê o nível da criança. Nem todos estão no mesmo nível. Conforme que ele for manifestando a necessidade dele, vai direcionando ele naquele momento certo. Vai dando a ele aquilo que corresponde à sua natureza, o seu nível, ao seu grau. Agora a criança chega a jovem, né? A mocinha, ficou mocinha. E ela de mocinha vai já ser jovem mãe. Já já ela vai casar. Então agora é um passo importante. Como você tem que educar a sua filha para o casamento? A jovem casadoira. Não adianta dizer para ela, dar uma formação de verniz, e você perguntar sobre ciência para ela, ela diz, esqueci. Vai dizer que ele é uma mocinha toda assim arrumadinha, toda prozinha, as patricinhas da agora. Você pergunta sobre ciência, esqueci. Ou então você puxa, ela fala uma bobajada. Olha, o espírito fala naquela época em bobajada. Ele era um espírito moderno, né? Moderninho. É bobajada. A menina não tem que ser assim. Ela tem que estar preparada como um rapazinho. Estudando como um rapazinho, sabendo sobre ciência, sobre física, sobre química, sobre literatura, sobre as informações da vida, para não responder esqueci ou bobajadas. Ficar só preocupada com o vestuário, a mocinha, o que chama da patricinha, menininha de shopping, só com os prazeres, só com flores, só com véus, só com renda, só com bailes, só com a moda, só com a maledicência. Diz ela, diz o Espírito Etienne, a mulher não é uma boneca. A mulher não é uma boneca. Isso é importantíssimo. A mulher não é uma boneca, não pode se preocupar só com o verniz, com a superficialidade. Então, o que você tem que dar para a mulher? Estudar os pontos sérios da vida. Leitura para desenvolver o coração e a razão. Ler a mesma coisa que o homem lê. Desenvolver a razão e o coração. O lar tem que ser a pátria da mulher. Agora o lar não pode ser a prisão da mulher. Eu vou prender a minha filha porque o mundo é muito perigoso. Os tarados. Os maus exemplos. O lar é a pátria da mulher, não é a prisão da mulher. A mulher tem que estar em contato com o outro, com a vida, com a sociedade. Ela tem que exercer o seu papel na sociedade. E então o lar não pode ser o túmulo da mulher. Ela é jovem, não vai casar, então ela tem que viver a juventude dela, ela tem que ter os prazeres, os namoricos, as festinhas. Não é engessar a coisa. Mas, ele ainda diz mais, tem que ter alegria, pular, dançar, cantar e essas coisas todas.
Não ligue para os que têm um sorriso de desdém, dizendo que querem a mulher como um brinquedo só para satisfazer os seus caprichos. Não ligue para isso. Você quer alguma coisa? Não ligue para isso. Muito pelo contrário. Olha, eles querem te manter assim como boneca para te explorar. Vai fazer estudos sérios. Os que querem para ela a coroa de violetas e não de louros. A mulher tem direito à coroa de louros. A mulher tem que ser superior, elevada como homem, pede igualdade como homem, em inteligência e em ciência. O poder da mulher. Olha, ela tem que ter o amor de Deus, que é o imenso, e mostrar para sua filha isso. Deus é o amor imenso. E tem que ensinar também o amor aos pais e aos filhos. Amor sempre. A mulher, o reino da mulher é o amor. A mulher deve preparar-se para ensinar o amor. E como que ela mais ensina o amor? Praticando com submissão, respeito e devotamento. O exemplo que eu tenho que dar é: o homem é nosso irmão. Porque é muito comum a gente querer a mulher livre, emancipada, e ensina para ela assim, com tudo. Tudo que é homem não presta. Homem é assim mesmo. Tudo que é homem é malandrão mesmo. Não ensina isso para sua filha. Ela vai casar, ela vai ter o pai dentro de casa, que é o marido. Então ensina para ela que o homem é um irmão dela. O homem tem a mesma dignidade da mulher. Também construa o respeito da mulher para com o homem. Não desvalorize o seu parceiro no projeto de desenvolvimento da sociedade. E essa ideia aqui é muito interessante do Espírito, que ela tem que ter devotamento no lar, respeito e submissão. E muitas vezes a gente bate assim: mas submissão? Isso não deve ser. A mulher, a gente tem que aprender a ser submisso, sim. Nós somos submissos pela lei do karma. Olha o que acontece que na nossa vida a gente não tem escolha. Nós somos submissos com o nosso emprego. Nós não podemos chegar para o nosso chefe e dizer o que a gente quer e botar o dedo. Nós não podemos só ser submissos para a prática da imoralidade. Mas em situações da vida, por que não? Temos que aprender também a baixar a crista, ter o controle. Bridar o cavalo é importante para ele não sair disparado nas suas emoções. Então o Espírito fala com firmeza também. Habitue a criança a raciocinar sobre a caridade, quais são as privações e o valor das coisas. Quanto custa cada coisa? Ela pode ter muito dinheiro, mas quanto custa cada coisa? Nem todos estão podendo comprar isso que você pode. Qual é o valor das coisas? Ensinar carinho aos animais e insetos inofensivos. E dizer que todos os animais, você não pode sair matando aí os bichos, dando pontapé nos cachorros, nos gatinhos, e achar isso bonitinho. Nada disso. Olha, no animal, Deus está aí. E dizer para a criança, isso é muito importante, ela está na mosca que zumbi, como está no orador que troveja. Eu sou comparado à mosca aqui, vocês viram? Como que o Espírito fala comigo. Se eu soubesse disso, eu não trazia aqui a palestra dele. Sou comparado à mosca. Deus está no orador como está na mosca. Respeito à criação. Deus está aí, presente. E a esposa? Agora a menininha vai casar. Qual deve ser o comportamento da esposa? Ela tem que ser uma prenda nupcial? Ela tem que ser negociada? Procurar um marido rico? Vamos raciocinar. Ela é prenda? Ela é objeto? Ela é coisa? Ela está coisificada? Procurar o mais rico, não o melhor marido, aquele que você ama? A extensão do título da mulher. A mulher foi criada para a felicidade das despesas. A alegria está no cartão de crédito, diria assim o Espírito Etienne. Quer dizer, a felicidade está nas despesas, em comprar, comprar, comprar. Quer deixar uma mulher feliz? Deixa ela gastar. Pode estar nisso, no consumismo. Consumismo 1863, estão entendendo? Nos sucessos dos salões, porque ela se apresentou com uma roupa, com um penteado, com um modelo melhor do que a outra. Ela fez sucesso porque dança melhor do que a outra, porque é mais bela que a outra. A mulher é para isso. Não que não seja importante se vestir bem, se pentear, ir no salão, dançar, mas é essa competitividade com a outra.
Na futilidade, continua o espírito. O desprezo na educação do lar, ficar tanto tempo se preocupando com roupa, com maquiagem, e esquecer do filho. Deixar o filho com quem não tem educação para cuidar dele, para poder perder tanto tempo com futilidade. As gerações futuras precisam do impulso da mulher. A mulher tem que ser devotada sem rigorismo, instruída sem pedantismo, sem arrogância, suave de caráter, simples de modos e casta de pensamento. É isso que é o papel dela. Ah, mas eu tenho desejo de emancipação. Todo mundo tem. Esse é o motivo da nossa queda espiritual. Quero ser livre. E ser livre é romper até a vontade de Deus, fazer o que quiser. Diz o Livro dos Espíritos na pergunta 262, que é desatender ao conselho dos bons espíritos. Pá! Nisso, diz eles, a queda do homem. Não quer obedecer, quer ser livre para fazer o que quer, confundindo liberdade com libertinagem. A liberdade está na lei. A liberdade está na lei. Por isso que disse Jesus: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A liberdade está na lei. Veja na lei do trânsito. Você tem uma carteira, tiram a carteira do motorista, você pode ir para onde você quiser, não é isso? Pode ir para Ribeirão Preto, pode ir para Batatais, pode passear. Contanto que você cumpra a regra do trânsito. Você só é livre para cumprir a regra do trânsito. Você pode dobrar naquela rua? Pode dobrar naquela outra? Pode, contanto que ela não seja contramão. Você pode estacionar ali? Pode estacionar ali? Não. Se ali for um local proibido, não. Repare que a lei é para ser cumprida. E quando se cumpre a lei, você tem a carteira sempre. Pode ir com o seu carro para todo lugar. A liberdade está no cumprimento da lei. É o que o Espírito fala. Desejo de emancipação? A minha emancipação. Mas eu me discordo do meu marido. Então eu discordo dele, nós vamos brigar. Calma lá, você tem direito de discordar, mas brigar por causa de quê? Eu conheço um que diz assim, uma que diz assim para mim: não dá mais para viver com ele, Jorge. Acabou uma palestra minha. Ela disse: mas como não dá? E o evangelho, a gente está ainda no centro espírita, né? A gente fica meio assim, né? E o evangelho, e o amor, mas não dá mais. Olha, eu cheguei ao limite. Eu arrumo a pasta de dente todo dia. Ele aperta no meio. Não aguento mais ele. Não pode ser isso. A discórdia não pode ser essa. A emancipação não está nisso. Aí o Espírito Etienne fala, olha como ele fala duro. O Mestre Jesus falou que o homem não separe o que Deus uniu. Nós não podemos nos separar por causa disso. Continua ele: olha, nós temos o amor conjugal. E no amor conjugal a frase é essa: viver nele até que a morte. Eu nem botei a palavra separe. Até que a morte o quê? Porque não existe morte. Viver nesse relacionamento fraterno sempre, para sempre. O Espírito explica: nas sociedades da lei civis, se você quiser emancipação, discórdia, briga, separação, você vai ter confusão nos negócios, os problemas do interesse na família, processos judiciais. Na religião, repúdio e adultério. Você se separa da companheira, ela vai ter outra, você se sente assim tão bem. A mulher é fêmea, tanto faz, ela fica comigo, com outro, com outro, com outro. A mulher é fêmea ou é a mulher? Qual é a diferença de mulher e fêmea? É animal? O tanto faz? Raciocínio. E na filosofia? Mais ainda, porque nós temos provas que escolhemos antes de reencarnar. Desistir, se desistir, tudo vai ser refeito. Não pense que você se separando resolveu. Resolveu não. Amanhã vai ter que voltar. Não precisa necessariamente voltar como marido, como esposa, mas vai voltar. Vai voltar de que forma? Como filhinho, como netinho. Como netinho, então uma delícia. Netinho resolve, né? Volta como chefe. Volta como sogra. Volta como cunhado, mas volta. Nunca mais, anotem isso, nunca mais você se separa na vida. Nunca mais. Moralmente, filosoficamente, você não separa. Aí vocês poderiam dizer assim: mas Jorge, peraí, nós estamos num ambiente espírita e o espiritismo não é a favor do divórcio? Calma lá. O espiritismo compreende o divórcio, ele não apoia o divórcio. Compreender uma coisa, apoiar a outra, ele não diz assim: separa. Não, ele compreende. Se está difícil, se você não consegue suportar, e se vai aumentar o seu karma, principalmente gerando violência moral, violência física, violência psíquica, então é melhor dar um tempo. Mas saiba que na engrenagem da vida isso vai ter que ser consertado. Continua Etienne:
Do ponto de vista material, há um lugar na sociedade o casamento. Não pode ser desfeito assim, há um ponto nele na sociedade. O matrimônio também é voltado para o progresso espiritual e a regeneração dos dois. Estão juntos por causa de quê? Não existe o acaso. O acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Resolva, você está ali junto. Ah, é difícil. Ah, você está ali para regenerar mesmo. O progresso espiritual. Continua o Espírito Etienne. 2 espíritos juntos. Para seguir juntos uma série de provas que programaram antes de reencarnar. Eles têm que se ajudar mutuamente. No casamento não pode ser um negócio, ele não pode ser uma transação vergonhosa, não pode ser venda de nome. Aquele nome é mais importante, eu vou casar com aquele, não com aquele outro. Não pode ser venda de nome, não pode ser cálculo de benefícios e vantagens. Ou vai ser a minha vantagem casar com esse ou não casar com outro. Não pode ser assim. São espíritos que se compromissaram com provas a resgatar. Casamento é progresso espiritual e regeneração. Pobre raça humana, diz Etienne, o que fizeram do casamento? Olha como é que o Espírito fala. Pobre raça humana, o que fizeram do casamento? Logo no casamento em que todos se unem ali por amor, repare que a situação é tão complicada que tem que ter, depois de beijar lá no casamento, não é isso? Tem que assinar o documento, não tem? E é só os dois que assinam? Tem testemunha para assinar? Parece que a própria lei não confia nos dois. Beijam, querem se amar? Assina aqui. Porque já sei que um vai querer escapulir, ou os dois. Então a coisa tem que ser amarrada. É como se o alto estivesse amarrando aqui compromissos espirituais. Ah, e a simpatia, a união no casamento? Não pode ser o capricho. Ah, já que ela não me quer, eu vou viver com buscas suspeitas, relacionamentos escusos, fora do lar. Calma lá. Qual é a vibração que você vai trazer para dentro de casa? Olha, busque simpatia, união. A vida íntima, a engrenagem vai ficar defeituosa. Se você tiver relacionamentos ilícitos, você não vai mostrar amor e simpatia, união dentro de casa. A engrenagem vai ficar defeituosa. Vão viver se suportando. O Espírito vai usar a palavra muito mais dura, já, aguardem. Dificuldades financeiras. Ah, decepção, recriminações, agonia do coração sem cessar. Eu estou muito bem com ele por enquanto que ele tem dinheiro. Quando ele não tem dinheiro mais, aí não dá mais para viver com ele. Que isso? Que isso? O homem vale só porque tem dinheiro. Quando ele fica desempregado, qual o papel da mulher diante do homem desempregado? Diz Etienne, a paz tem que voltar ao lar. E como a paz volta no lar? Desenvolvendo no coração o pensamento espírita. Se você quer saber como a paz volta no seu lar, desenvolva no coração o pensamento espírita. Qual é o pensamento espírita? Cumprir os deveres assumidos do passado, em outras vidas, não com resignação. Ah, é assim mesmo que eu tenho que suportar, então vou suportar. Não, cumpra com zelo. Se o Senhor permitiu tal laço, coragem. Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Se é assim que surgiu na tua vida, coragem. Os indiferença, nojo, desprezo, porque ele está sem dinheiro, tenho nojo dele, não consigo nem olhar, ou tenho nojo dela, nojo, desprezo, não. Olha como pede o Espiritismo, diz o Espírito Etienne, benevolência, bons conselhos, paciência, ternura. Essa é a mensagem. O Espírito não tem mais nada a dizer do que isso para a gente. Seus corpos são jovens, mas seu espírito tem séculos de existência. Submetam, portanto, a carne ao império da razão, que ela seja somente um meio de aperfeiçoar o espírito, que ela o sirva como escravo submisso e nunca como senhor, nunca como tirano. Nós estamos aqui, tanto o homem quanto a mulher, diz Etienne, para dominar a matéria e não para ser escravo dela. Diz Bittencourt Sampaio, através do Chico Xavier, às filhas da terra, do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundada de amor e de ternura, as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra,
Mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a no vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino de seu filho. Nunca eu poderia imaginar que um poema de Bittencourt Sampaio resumisse tão bem o pensamento do Espírito Etienne. Em síntese, era essa a palestra que eu queria dizer para vocês. Agora, para concluir, para fechar aqui, então, a nossa noite, eu quero dizer para vocês que eu fui educado num orfanato. Eu nasci numa escola, Santa Filomena, em que minha mãe e meus pais eram diretores. Eram 150 meninas, eu era o único menino, por isso que eu sou damas. E o que acontece é que ali eu aprendi, diante de tantas dificuldades, nunca faltou comida, nunca. A generosidade dos homens, sempre, né, o alto sempre tem tanta bênção. Nunca faltou, nunca nenhuma criança passou fome. Muita luta, muita dificuldade, mas a escola se manteve, até que minha mãe infartou e não podia mais ter a escola. E quando ela teve o problema do coração, eu tinha 15 anos, eu estava do lado dela, ela sentada, eu em pé, abraçado a ela, com 15 anos, e ela diz assim para mim: meu filho, você não está vendo aqui, meu filho. Ela estava profundamente consciente, você não está vendo. Mas se você soubesse quantas crianças vieram buscar sua mãe, meu filho, e estendendo os braços em lágrimas, colocou a cabeça aqui no meu peito e desencarnou. Esta visão da desencarnação da minha mãe, e ela dizendo que ela foi recebida por uma porção de crianças, e assim ela desencarnou, marcou por demais a minha vida. Quando eu tinha, então, 18 anos, eu passei pelo centro Bezerra de Menezes, conheci o Espiritismo. Isso foi em setembro de 79. Rapidamente, eu entrei num curso rápido, intensivo de estudar as obras, e já em junho de 79, antes de vir aqui a Franca, que eu tive aqui em Franca em fevereiro de 80, fevereiro e março de 80, mas em julho de 79, então nós estamos fazendo precisamente 30 anos, eu fui fazer a minha primeira palestra fora do Rio de Janeiro, e foi no encontro de jovens no Espírito Santo. Eu não trouxe aqui o convite para vocês, mas lá no convite está assim, Jorge, entre parênteses, Rio. Quer dizer, não tinha nem meu nome todo, eles nem sabiam Jorge Damas Martins. O convite é só Jorge do Rio. Tema da palestra, os exilados de Capela. E quando eu cheguei na rodoviária, e que os espíritas foram lá me buscar para levar lá para o local onde eu ia ficar, uma senhora se aproximou e disse assim, está do seu lado, e descreveu a minha mãe e o nome dela. E disse assim, ela está do seu lado para conduzir a sua palestra, no seu dever de levar também o papel da educação dela na linguagem do Espiritismo para todos. Passa um tempo, chega aí então fevereiro e março de 1980, em março, né, 6 meses depois, eu venho a Franca com o Newton Boechat. Foi o Newton Boechat que me trouxe. Precisamente, nós chegamos aqui no último dia de fevereiro, e no dia 3 de março nós estivemos aqui no Pestalozzi. Eu falei para as crianças sobre João Evangelista, o Newton Boechat também falou. O Dr. Tomás Novelino nos levou ali para conhecer a fábrica dos saltinhos, dos calçados. A professora Aparecida, a sua querida mamãe, pediu silêncio às crianças. Eu falei sobre o Evangelho, sobre uma parábola, que eu já contei aqui para vocês na última palestra. E no mesmo dia de tarde, o motorista Divino, você lembra do Divino, Cléber? Lembra o motorista? O nome dele era Divino, não é isso? O motorista nos levou na fazenda. E fui eu, o Newton Boechat, sua mãe, o seu pai. E nós fomos na fazenda e ver lá todo aquele... Seu pai, Dr. Tomás Novelino, naquela emoção, falando. A sua mãe era mais segura. Mas eu beijava ela. Eu e o Newton Boechat, nós éramos os únicos atrevidos. Mas dava um beijo na dona Aparecida, né, Felipe? E aí ele mostrando a fazenda, aquela coisa toda. No outro dia nós tivemos uma palestra de manhã, no dia 4 de março de 1980, na Fundação José Marques Garcia.
E de tarde nós fomos na sua casa. Fizemos um lanche lá. Seu pai, sua mãe, lanchamos. Muito bom, lanchar. Então foi uma alegria estar aqui. Agora voltar e poder concretizar aquela mensagem da minha mãe. Na mensagem mediúnica da minha primeira viagem. Também cuidar da educação no Espiritismo. E essa obra caiu na minha mão. Então é importante, eu queria terminar aqui falando para vocês dessa obra maravilhosa, né? Diz o Espírito Anália na psicografia do Chico Xavier, que a professora Aparecida, o doutor Tomás Novelino, vocês dois em Jesus, entenderam agora o Espírito Etienne? Os laços, as provas, vocês dois, essas palavras não são minhas, são do Espírito Anália, secretária do Eurípides Barçanufo, através da psicografia do Chico Xavier, no dia 22 de abril de 1974. E ela diz assim: o Pestalozzi, quer dizer a instituição, a fundação, o Pestalozzi é o castelo do passado, hoje convertido em oficina e templo. E esse legado surgiu em 1945, nós já estamos em 2009, e o Espírito ainda diz mais: olha, natural que manter seja muito mais difícil que inaugurar. Eles inauguraram e mantiveram, e cabe a gente manter. Daí a importância do trabalho da educação maternal, dessas informações, para que a gente tenha coragem para manter esse castelo de amor que hoje é oficina e templo. Quando essa escola que fez 25 anos, na década de 70, em 1970, o Espírito Castro Alves ditou o seguinte, através do Chico Xavier, que teve aqui: eis que o Cristo nos conclama sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: espíritas, educai. É com muita alegria, com muita emoção que eu venho falar hoje aqui para vocês sobre educação e sobre o papel de Jesus no coração das mães. O papel de Jesus no coração das mães. Se a mulher tem que reinar no lar, Jesus tem que reinar no coração. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que é a oficina, templo, fundação educacional Pestalozzi, no papel de colocar Jesus no coração da mulher. É luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus.